molécula se autodestruirá, só que não em 5 segundos. Dependendo da espécie a que ela pertence, tartaruga, ser humano, papagaio, ela tem um tempo de vida. Tudo que existe na Terra já nasce com o germe da sua própria morte. Então, as características de Javé que estão nessa primeira molécula-mãe são exatamente essas que eu tento explorar nos livros. Tudo é transitório, porque Javé também é um ser transitório, apesar de que ele existe há 13 bilhões de anos, mas um dia ele vai desfalecer. Então o DNA dele traz registrado todas as características dele, só que adequadas à Terra depois de todo esse processo evolutivo. Mas o DNA dele foi apagado em 97% e só 3% ficou ativo. Dele. Então nós só conhecemos, nessa diversidade aqui da Terra, 3% de todas as possibilidades de manipulação genética, de um total de possibilidades genéticas que deve existir em outros mundos aí fora que a gente não conhece. Porque por que aqui na Terra tudo que existe quer dominar? Por que que toda espécie aqui na Terra destrói vidas para manter a sua própria vida? Quem começou isso ou teve um problema muito sério antes de começar, ou por pura maldade, ou por uma questão científica, ou seja lá que lógica ele obedece, ele criou uma natureza violenta, predatória, em que vida tem que destruir vida para manter a sua. Olha, sob a perspectiva espiritual, isso não é motivo de aplauso. Isso revela o quê? Doença. Então, na hora em que aqui na Terra, tudo na natureza é predador, é predatório, é o mais forte querendo pegar o mais fraco, é porque isso está no DNA. Então, quem colocou esse DNA escrito desse jeito, com essa mensagem, padece dessa doença. Não pode ser diferente. Conhece-se a árvore pelos frutos que ela produz. Então, se tudo nesse universo tivesse sido semeado a partir do DNA de Javé, do Criador, manipulado, 3, 4, 10, 15, 20, 80, não ativado, tudo padece dessa doença da transitoriedade, tudo padece da doença de tentar dominar, tudo padece de características complicadas como a que nós percebemos aqui na Terra. Mas qual o detalhe? Um leão, na hora que vai atacar uma zebra, ele ataca. Ele não pode parar, colocar a mão no queixo, eu vou meditar. Eu vou meditar porque eu preciso parar de comer zebras, porque comer zebra eu estou destruindo a vida. Eu vou meditar e descobrir uma forma de me alimentar sem destruir outra vida. Um leão não pode fazer isso. Que culpa tem o leão dele ser violento e atacar antílopes, porcos, zebras, boi, para se alimentar? O leão não tem culpa. Está no DNA dele. Se alguém tem culpa, é quem criou esse DNA. E esse DNA é de Javé. Mas nós, seres humanos, somos a única espécie nesse planeta que pode parar para pensar e dizer: eu vou pensar, eu vou meditar, eu não vou destruir a vida de ninguém, eu não vou desonrar ninguém com minhas palavras, eu não vou ser maledicente, eu não vou me permitir sentir inveja do carro de fulano. Um leão não pode fazer isso, nós podemos. Qual a diferença da gente com um leão? Em termos de DNA de corpo, quase nada. Porque os 3 instintos básicos no leão são os mesmos em nós. Reprodução, alimentação e instinto de sobrevivência. E esses 3 instintos básicos estão em quaisquer das espécies da natureza terrena. Porque eles também vieram de Javé.
Só que a nós foi dado o que ao leão não foi. O leão tem uma alma cujo psiquismo já despertou sob a forma de instinto. Mas nós, seres humanos, dito pensantes, nós temos uma alma que já despertou a herança sagrada que traz em si mesmo do Deus incognoscível, do verdadeiro Deus, a história, do Deus Pai, do Deus Mãe, que não tem nada a ver com essas esquisitices de Javé, nem de nenhum outro dos deuses que nós conhecemos. Esse paira sobre tudo mais. Então, tudo que ocorreu na Terra, em termos de físico denso, ou seja, de manipulação de DNA físico, ocorreu sob essa perspectiva que eu falei para vocês, se é que o que eu falei está correto. Pode ser que existam equívocos, mas eu repliquei para vocês aquilo que em tese está aí posto. Não estou inventando nada. Nos livros que eu estou escrevendo sobre isso, tem muito mais informações e aí sim, revelações que são novas. Não sei se está certo, o tempo dirá. A parte astral não tem nada a ver com essa história. Qual é a parte astral da pergunta de Gera? No livro Karma e Compromisso, nós falamos para vocês, foi falado, que parte dos seres que chegaram aqui, advindas da rebelião de Lúcifer, na hora que chegaram na Terra com suas naves, e esses corpos eram bem mais sofisticados que o da espécie Homo sapiens, eles, ao se defrontarem com o raio do Sol, percebendo que o corpo deles não iria resistir no tempo normal de vida deles, que correspondia a centenas, milhares de anos ou milhões de anos. Então eles, como ficaram prisioneiros da Terra, eles não tinham mais tecnologia para ir embora, até porque estavam fugindo de um contexto cósmico, de uma rebelião. Eles começaram então a tomar de membros da espécie Homo sapiens para fazer manipulações genéticas, do mesmo modo que nós fazemos com macaquinhos e cães e ratos, para ajudar a nossa espécie. Então eles tentaram fazer manipulação genética, vendo todo tipo de cor que poderia existir na pele dos corpos deles para melhor resistir ao raio do sol. Fizeram um sem número de experiências monstruosas. Esses tais deuses da antiguidade. Quando eles perceberam que não iriam conseguir, e quando começou a Terra a passar por um processo cíclico de problemas em que eles ficaram com medo de que tudo fosse destruído, então eles começaram a desenvolver uma tecnologia que os pudesse astralizar. É como se eles, com a tecnologia, criassem uma faixa de realidade transitória entre a física densa e a espiritual, e com essa mesma tecnologia teletransportasse os seus corpos e os seus espíritos para, literalmente, dentro dessa faixa astral, pois que em fazendo assim eles não morreriam. E eles começaram a fazer isso. Para azar deles, essa faixa astral, onde cerca de 200 e poucas entidades ainda conseguiram fazer antes de ter um problema tecnológico no equipamento, é uma faixa astral semelhante a que o Senhor Javé e o seu comando. Então a guerra deles passou a ser aí. E esses seres ficaram acompanhando o que se passava na Terra, ao mesmo tempo brigando, já que eram seres rebeldes a Javé. Esses seres mexeram sim, mas em questões energético-vibratórias que não vale a pena a gente falar disso aqui, porque vai complicar. No DNA, não. Certo, Jânio? Os filhos de Javé. Algum filho de Javé mexeu no DNA? Sim, todos os clones mexeram no DNA. Porque veja bem, Javé tem dois momentos nessa história. Imagine que seja verdade que um belo dia uma divindade quis criar o universo, e no universo não, quis criar mais que o universo, e por força de uma história que não vale a pena a gente falar aqui, porque é muito longa, se viu prisioneiro da criação, tal qual um cientista louco que cria algo e termina sendo engolido pela criação e fica preso lá dentro. É mais ou menos o que aconteceu com essa divindade, que ao decair, a sua porção que conseguiu se reconstruir dentro agora da sua obra é o ser que nós chamamos de Senhor Javé. Só que ele se reconstituiu com problemas, ele é incompleto.
o livro Drama Espiritual de Javé, esse livro aqui, o Drama Cósmico de Javé, não tem nada de chocante. Chocante